semana 13 de física. A gente está encerrando a parte de termologia na primeira aula da semana com dilatação. É um assunto não é tão importante, faz parte daqueles 4 blocos que começaram lá atrás, na termologia. Né? Começou o bloco 1, temperatura, escalas. Bloco 2, propagação de calor, processo de propagação de calor, condução, convecção e radiação. O bloco 3, maior, trabalhou calor latente, calor sensível, troca de calor, os probleminhas, um monte de conta, né? Daí agora a gente fecha com dilatação, tá? Spoilersítios. Próximo assunto, ótica. Vamos começar a trabalhar ótica. Espelhos, reflexão da luz, refração, lentes. Vamos dar uma boa passada em ótica. A ótica é uma das áreas também bem longas na física, né? Não dá para você dar ela rapidinho. A gente vai dividir em blocos também, tá? Depois, então, nessa frente ela vai correr com ótica. A outra frente, né? A frente de terça-feira. Qual é o panorama da frente de terça-feira? Mecânica, 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 mecânica. A gente entra com leis de Newton, né? Já estamos nas leis de Newton. Essa semana, na terça-feira, a gente vai fazer exercícios de leis de Newton. A gente trabalhou bastante coisa, né? Casos de normal, atrito, força elástica. Agora vamos fazer uma passada de questões. Aí depois vem a segunda parte de leis de Newton, com mais assunto, plano inclinado, força centrípeta. Então a gente vai ficar na mecânica um bom tempo. Aí depois tem a parte de trabalho, energia. Então, assim, até o encerramento do semestre, isso para final de julho, né? Depois eu mando para vocês horário de como que vai funcionar. Nós vamos ter recesso, pra vocês descansarem, colocarem matéria em dia, né? Que precisa. O que mais precisa é matéria em dia, né? Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu trocar aqui já. Não sei se vai dar para fazer tudo hoje, tá? Não sei se vai dar para fazer tudo hoje. Tem teoria e exercícios. Acho que dá, porque a teoria é curta. Eu vou tentar não enrolar muito aqui. Como esse assunto ele não é tão assim. Você vê, né? Eu avisei de tarde que a aula não era tão importante. Você vê que a galera já não ficou, né? Também. Falou, puta, eu vou estudar outra coisa, enfim. Uma hora vai ter que ver o negócio, né? Já tira da frente. Já tira pelo menos da frente. Tá o pessoal entrando aqui ainda. Vamos ver se vai chegar nos 20 e pouquitos. Normalmente é 26, 27. A de terça é maior, né? De terça público é maior. Professor de terça. O pessoal gosta mais do professor de terça. Então vamos lá. Eu vou trocar aqui o slide e a gente já começa. Parte 4, né? Coloquei aqui parte 4. Já falamos as 3 primeiras partes, né? Então vamos lá. Dilatação, gente. Dilatação. Dilatação, basicamente, é o termo genérico que você dá, né? Tanto para o processo de dilatar como de contrair. Você vai trabalhar com as duas situações, embora nos exercícios, a maioria deles, todos praticamente, eles trabalham com dilatação, com aumento de dimensões, né? Tipo, você aquece o corpo e ele dilata. Quando você resfria o corpo, ele contrai. Né? Esse processo de dilatar e contrair, inclusive, né, a gente pode até fazer um paralelo com coisas do nosso dia a dia. Isso acontece, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, de você, por exemplo, tirar um frasco da geladeira, colocar em cima da pia e ele quebrar. Isso geralmente acontece quando a pia está mais quente. Tá um dia de calor, tá bem quente, você tira da geladeira, dependendo do tipo de vidro também, né? Não é todo vidro que faz isso. Esse processo de quebrar o material, né, por conta do aquece e esfria, ele pode ser explicado por dilatação. Então, tipo, questões desse tipo, por exemplo, se aparecer alguma questão de dilatação, provavelmente vai aparecer alguma coisa mais conceitual. Embora a gente vá fazer conta, né? Não tem como escapar.
Tá bom? Então, dilatar é de variar volume, variar... E aí tem uma questão importante. Por que a dilatação é meio chata? Porque existe uma fórmula para calcular a dilatação. Então, quando você aquece um corpo, ele vai dilatar. Quanto ele dilata? Só que dependendo do tipo de objeto, você vai aplicar uma fórmula diferente. A fórmula é muito parecida. Se você decorar uma, você decora as outras. A questão não é a fórmula. A questão é quando eu vou usar cada caso. Tá? Isso quando a gente está falando de sólidos. Sólidos. Quando eu estou falando de líquidos, a história é um pouco diferente. Então, a gente vai dividir a teoria em duas partes. Dilatação de sólidos e depois dilatação de líquido. Na dilatação de líquido, a gente vai falar um pouquinho da dilatação da água também, que ela tem uma questão importante para a gente comentar, que vai ter aí suas ramificações, tá? Até na biologia. A gente entende essa questão importante. Bom, vamos lá. Como é que a gente vai olhar para os objetos? Primeiro, né? Vocês vão perceber quando você faz exercício de dilatação que os exercícios são muito parecidos. Você vai fazer ali uns 10 exercícios, 15, você já entendeu o assunto. Não tem que fazer mais do que isso, não. E aí você vai perceber que nos exercícios aparecem alguns objetos, trilho de trem, chapa metálica, uma esfera. Dependendo da situação, as coisas vão nessa linha. Então, qual é a primeira coisa que você tem que entender para não errar dilatação? Você vai ter que olhar para os objetos de 3 maneiras diferentes. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui minha caneta. Minha caneta. Estão olhando aqui? Minha canetinha. É claro que a minha caneta é um objeto tridimensional. Certo? Porque ele tem comprimento, altura e profundidade. Ele tem 3 medidas, certo? Ó, comprimento, altura, eixo Y, e profundidade, eixo Z. Só que se você olhar para a minha caneta, uma das dimensões é muito maior que as outras. Concorda? Então eu tenho a caneta com 3 dimensões, mais a dimensão do comprimento, a dimensão do comprimento, ela é maior do que as outras duas. Então, quando esse objeto dilatar, ele vai dilatar por inteiro. Ele vai dilatar no comprimento, ele vai dilatar na altura e ele vai dilatar na profundidade. Só que a dilatação no comprimento é muito maior. Muito. Por quê? Porque o comprimento é maior. Vocês vão perceber que quando um corpo dilata, ele dilata muito pouco. Muito pouco. Isso quando ele dilata muito. Quando ele dilata muito pouco. Então, quando a gente for trabalhar com objetos como esse, nós vamos trabalhar com o que a gente vai chamar de dilatação linear. Então, a dilatação linear, ela vai acontecer em uma dimensão. Ah, as outras não vão dilatar, Dan? Claro que vão. Mas eu não vou calcular. Eu não vou nem perder tempo. Perdão, gente. Eu não vou nem perder tempo em calcular as outras. Tá? Então, fica muito atento para cabo de aço, trilho de trem, tá? Aí, a gente vai para um segundo tipo de situação. Olha para o meu celular. O meu celular, ele tem 3 dimensões. Comprimento, profundidade e espessura. Só que a espessura é muito menor que as outras 2 dimensões. Então, ó, a espessura está aqui, ó, certo? Aqui está a profundidade e aqui está o comprimento. Esse tipo de objeto, ele dilata nas 3. Mas uma eu vou desconsiderar. Então, aqui nós temos a dilatação superficial, em 2 dimensões. Tá certo? Beleza. E aí a gente chega em objetos como, por exemplo, o mouse. O mouse.
O mouse é um objeto que tem uma dimensão maior que as outras, mas ele é um objeto mais proporcional. As dimensões estão mais proporcionais, né? Estão mais parecidas, melhor dizendo. Então, aqui eu vou dilatar as 3 dimensões de forma considerável. Então, eu tenho a dilatação volumétrica. Tá? Tudo bem? Tranquilo, né? Bom, dito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar para a dilatação da forma que ela precisa ser olhada, ou seja, matematicamente, certo? Então, a gente vai, basicamente, olhar para a fórmula. Vamos olhar para a matemática da coisa. Então, antes da gente ir para a fórmula, vamos imaginar uma situação. Eu vou para o laboratório e vou estudar dilatação. Então, quando eu vou estudar dilatação, a minha pergunta é a seguinte: do que depende a dilatação? Quais são os fatores que interferem na dilatação, além das dimensões, né? Como a gente está vendo aqui. Mas quando um corpo dilata, essa dilatação é proporcional ao quê? Ela é proporcional a alguma coisa? Ela é diretamente proporcional? Ela é inversamente proporcional? Então, a pergunta é essa. Então, a dilatação, ela depende de que fatores? Depende... 2 pontos. Item A. Obviamente, da variação de temperatura. Quanto mais você esquentar o objeto, mais ele dilata. Isso é óbvio. Então, na fórmula, vai aparecer variação de temperatura, que nós vamos chamar de delta θ. Outra coisa que depende, o tipo de material. Existem materiais que dilatam muito mais do que outros. Se você pegar, por exemplo, metal e aquecer 100 graus, ele vai dilatar de um tanto. O concreto não vai dilatar ao mesmo tanto. Percebe? Então, o tipo de material ele vai interferir. Ou seja, existe aqui o que a gente vai chamar de coeficiente de dilatação. É um número que vai variar de material para material. Esse número eu vou representar pela letra alfa na fórmula. Tá? E a terceira coisa é uma coisa que é importante quando eu vou olhar para o objeto, qual é o critério que eu uso para desprezar ou não uma dimensão? Por que eu faço uma dilatação linear? Porque 2 dimensões são muito pequenas. Por que eu faço uma dilatação superficial? Porque uma dimensão é pequena. E por que eu faço a volumétrica? Porque nenhuma é pequena. Compreendem? Então, por incrível que pareça, quanto maior é o objeto, mais ele vai dilatar. Faz um certo sentido. Porque vamos pensar microscopicamente o que é a dilatação, gurizada. A dilatação é o aumento de espaço entre as moléculas. Concorda? Você esquenta, as moléculas se agitam e o espaço entre as moléculas aumenta. Quanto mais moléculas você tem no material, quanto maior é o material, mais matéria ele tem. Quanto mais molécula tiver, mais vai espaçar entre as moléculas. Então, o tamanho inicial interfere. Tudo bem? Então, veja, a dilatação ela é diretamente proporcional a quando você esquenta, ela depende de um coeficiente,
e ela é diretamente proporcional ao quanto o material tem no início. Então, a fórmula vem assim. ΔL, tá? O que é ΔL? É a dilatação linear. Isso aqui é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Tá? O L0 é o tamanho inicial, é o comprimento inicial. Tudo bem? Tranquilo? Ah, Dan, as unidades. Bom, variação de temperatura vai depender do alfa. Já vou explicar. Variação de temperatura depende do alfa. Já vou explicar. Aguenta aí. Agora, o L0 e o ΔL, aí é você que decide. O cara deu L0 em metro, bota metro lá. Claro que o ΔL vai sair em metro. Não dá para misturar a unidade. Tá bom? Pode ser em centímetros. Você vai ver que a gente vai trabalhar com medidas bem pequenas, tá? Bem pequenas. Centímetro, milímetro. São dilatações bem pequenas. Tá bom? Isso porque nós estamos falando de sólidos. Sólidos. Tá? Líquido, o Paranauê é outro. Líquido dilata mais. Líquido dilata mais. É mais facilmente dilatável do que um sólido. Só para você ter uma noção, um líquido, ele dilata, em média, tá? Em média, 60 a 100 vezes mais do que um sólido. Por quê? Porque no líquido, as partículas já estão mais soltas, né? Já estão mais soltas. Então, dilata um pouco mais fácil. O gás dilata mais, né? A gente acabou de estudar gases na química. Acabamos de estudar gases. O gás dilata pra caramba. Tanto é que a gente nem trata dilatação de gás aqui nessa parte. A gente tem uma parte só para ele, só para gás. Um gás, você pode aumentar o volume dele 200 vezes, 300 vezes, tá? Enfim. Posso trocar? Pode! Voz da segunda-feira semi-rouca. Ó, tá com uma galera aqui hoje, hein? Uma galera. Mesmo contra a minha propaganda, que eu fiz de mim mesmo hoje. Para quem não estava na aula da tarde, hoje eu falei pro pessoal, falei, ó, galera, a aula da noite não é tão importante. Dilatação. E até que o pessoal veio. Bom, vamos lá. O próximo slide. Próximo slide. Você gosta dele? Olha, tem gente falando que gosta do bagulho aqui. Tem gente falando que gosta de dilatação. Aí, ó. Ele é mais tranquilo, né? Tipo, não tem muita. Assim, é um conteúdo que não tem muitas surpresas. Não tem muito susto. É, não cai tanto, não cai. Não cai. Inclusive aí, até esqueci de colocar dilatação no simulado. Olha, eu já tinha. Não coloquei. Bom, no próximo simulado eu coloco dilatação. Vou colocar logo umas 3 logo. Tá, o simulado já tá on, tá? Simu tá on. O simulado 3. Vamos lá. Aqui. Aqui, antes da gente falar da dilatação superficial, dá um bizu na tabela. Ó. Olha lá. Alumínio, cobre, ferro, vidro, tungstênio. Não sei se vocês sabem que o tungstênio é um material que era usado para fazer lâmpada de filamento, né? Aquelas lâmpadas mais antigas. O tungstênio, ele dilata menos, tá vendo? Ó? Além de dilatar menos, ele tem um ponto de fusão muito alto. Por isso que ele era usado no filamento das lâmpadas. Sabe aquela molinha que tinha na lâmpada mais antiga? Hoje nem se usa mais essa lâmpada, né? A gente usa tudo LED, que é muito mais econômico, né?
Bom, lembra que eu tinha falado para vocês que o coeficiente de dilatação ele tem relação com a variação de temperatura? Ó, lembra aqui, ó, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Então, veja, o coeficiente de dilatação ele está em grau Celsius, a -1. Tá vendo aqui, ó? Ele está em grau Celsius a -1. Então, a variação de temperatura ela vem em grau Celsius. Tá? Se tiver em Kelvin ali, a variação de temperatura vem em Kelvin. Se tiver em Fahrenheit, a variação de temperatura vem em Fahrenheit. Você tem que ficar de olho na unidade. É claro que eles vão usar o Celsius, tá, gente? Eles usam o Celsius. Mas é importante olhar. Principalmente para quem vai fazer prova discursiva. Em breve, o nosso querido Enem trará provas discursivas, né? Trará provas discursivas. Então, desgraça pouco é bobagem, né? Desgraça pouco é bobagem, né, pessoal? Mas se Deus quiser, vocês não vão precisar. Deus é Pai. Vamos passar, né? Por favor, por favor, por favor, vamos passar. Passar. Ai, gente, eu quero que vocês passem. Eu quero que todo mundo passe. Eu quero que todo mundo passe. Ai, Jesus amado. Bora. Voltando. Momento sonhos e desejos. Olha só. O que significa esse número horroroso? Eles são números pequenos, né? Uns menores do que outros. Mas o que significa esses números? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Vamos supor que você tenha um material de comprimento 1 metro. E você quer dilatar ele esquentando ele 1 grau Celsius. Então imagina essa situação, tá? Você tem uma barra de 1 metro, você vai esquentar ela 1 grau só. Quanto ela dilata? Se essa barra for de alumínio, quanto ela dilata? Alguém? Imagina uma barra de alumínio de 1 metro, esquentando 1 grau Celsius. Quanto ela dilata? Exatamente. Ela vai dilatar exatamente o número que você está vendo na tabela. O coeficiente, gente, é o quanto ela dilata se ela tivesse 1 metro e fosse esquentada a 1 grau Celsius. Vocês conseguem perceber uma certa semelhança com calor específico? Quanto de caloria 1 grama esquenta 1 grau? Percebe que essas grandezas, elas são padronizações de comportamentos? Conseguem ter uma visão legal dessa ideia? Porque isso é estudar física, tá, gente? É entender o que a grandeza é. Então, assim, a gente quer saber quem dilata mais. Então, o que a gente faz? A gente vai para o laboratório, pega todo mundo do mesmo tamanho e esquenta todo mundo da mesma maneira. O número que vai sair é o coeficiente, tá? Se você substituir na fórmula, para quem não entendeu ainda, substitui na fórmula. Quanto dá o ΔL? ΔL é igual a 1 vezes alfa vezes 1 também, perdão aqui. Vezes 1. Então, meu ΔL dá alfa. Por isso que na unidade está por grau Celsius. Está por grau Celsius. Grau Celsius a -1 é a mesma coisa que por grau Celsius. Tá? Deu para entender o lance do que é o alfa? Tá aí. Bom, e se o corpo for uma chapa, uma placa, uma moeda? Né? Pensa numa moeda. Uma moeda é um objeto de 3 dimensões, claro.
mas duas delas são maiores, certo? A moeda é o diâmetro na horizontal, o diâmetro na vertical e a espessura bem pequenininha. Então, nesse caso, a fórmula ela vai ganhar uma roupagem diferente. Você vai ter um delta superfície, você pode usar delta S, cuidado que isso aqui não é deslocamento, pelo amor de Deus, só que é a variação de área, variação da área, tá? Isso é igual a S0, que é a área inicial, vezes beta. O que é o beta? É o coeficiente de dilatação superficial, tá? Esse cara, o valor dele, gente, ele é o dobro do alfa. Cuidado com isso no exercício. Por quê? Porque às vezes... Bom, primeiro, né? Por que ele é o dobro do alfa? Vamos tentar explicar primeiro isso. Ele é o dobro do alfa porque ele está dilatando em duas dimensões. Então, ele vai dilatar linear aqui e linear aqui. Que acaba ficando superficial, tá? O que acontece? Esse alfa, o exercício, como ele sabe que o beta é o dobro do alfa, o que ele faz? Ele te dá uma moeda para dilatar. Só que ele te dá o coeficiente linear. Ele te dá o alfa. Então, se você não tomar cuidado aqui, você pode usar o alfa, sendo que era para usar duas vezes ele. Então, toma só cuidado com isso, tá? Atenção. Atenção. Peraí que estão me chamando aqui. O que foi? Peraí, não entendi aqui. Metade, deixa eu ver, peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui. Metade das moléculas, sendo assim, metade da dilatação. É o dobro, né? Entendi o que você errou. Aí você já escreveu, opa, errei. Tá, já entendi. Não é metade, é o dobro. Vezes, continuar aqui, peraí. A variação de temperatura. Pronto, acabou. É só isso que muda, tá? Cuidado com a unidade, né? Ó, metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, milímetro quadrado, tudo quadrado, tá? Porque é a área. Tranquilo? Isso para dilatação superficial. Podem tirar print aí. Vamos lá. E se o corpo tiver as três dimensões consideráveis? Se não tiver uma discrepância muito grande entre as três dimensões, né? Aí a gente entra na dilatação volumétrica. Aí, gente, na dilatação volumétrica, o que você vai ter? Um ΔV, que é a dilatação propriamente dita, tá? Aqui vai vir em centímetro cúbico, milímetro cúbico, metro cúbico, tá? Isso é igual a V0, volume inicial, vezes um coeficiente gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica,
Aqui, né, gurizada, vocês já imaginam o que vai acontecer. Ó, o gama, ele é 3-alfa. O gama é 3-alfa, tá? Mesmo cuidado que você teve lá com o beta, você vai ter com o gama. Vezes delta teta. Delta teta. De fórmula, é isso. É isso. Acabou. Não tem mais nada. Tá? Parece muito, mas é uma fórmula só, né? Se for analisar. Seguimos? Se eu tivesse no cursinho, a aula acabava aqui. Acabava aqui. Só que agora eu vou contar umas outras coisas para vocês aqui. Vamos lá, vamos mexer um pouco com esse caldo. Ó, algumas aplicações para isso. Algumas aplicações para isso. Alguns casinhos que podem aparecer em vestibular. Esse caso aqui, gente, é o caso mais comum de aparecer em vestibular. O caso da lâmina bimetálica. Tá? Eu vou dar um exemplo do que é a lâmina bimetálica para você entender. Se você já passou roupa na sua vida alguma vez, pode reparar que quando você está passando roupa, está lá passando a sua roupa, bem aquele serviço bem chato, né? Que passar roupa, que putz, cara, é uma coisa assim muito chata, muito chata. Né? Aqui em casa, inclusive, vou dar uma confidência para vocês que eu não passo roupa. Né? Vocês podem ver que quem me conhece pessoalmente sabe que eu ando só de camiseta e calça jeans. Que eu, tipo, eu não passo roupa porque eu acho um desperdício de energia e eu tenho a sorte de não trabalhar de terno, de gravata, né? Para quem tem essa área de atuação, é mais complicado. Mas, enfim, se queixando aqui, né? Tiozão. Se você está passando roupa, não sei se você já reparou que às vezes o ferro desliga sozinho. Você está lá passando roupa, de repente ele faz tlac. Ele desliga. E depois ele liga de novo. Né? Isso acontece no ferro. Isso acontece no George Foreman. Você tem aqueles grills que você coloca a carninha para fazer ela grelhadinha, né? Ele também desliga e liga. Tostex, aquele negócio de fazer tostex, de queijo quente, tá ligado? Pode perceber que o aparelho dá um estalo. Ele para e volta. Para e volta. Ali dentro tem uma coisa chamada termostato. É um termostato. Esse termostato ele funciona para quê? Para não deixar o aparelho queimar. Por quê? Aquilo ali que tem lá dentro é uma resistência. Se você começar a deixar passar corrente ali, o negócio vai esquentar tanto que pode queimar o aparelho. Então, quando ele esquenta demais, o aparelho tem que desligar um pouco. Desliga, aí dá uma esfriada, aí ele liga de novo. Desliga, né? Como é que o aparelho consegue fazer isso? Como que ele faz para desligar e ligar? A resposta é lâmina bimetálica. Essa lâmina, gente, ela é formada por dois metais, ou dois materiais, tá? Aqui você tem um material que é o latão, e aqui é um outro material chamado ínvar, que eu não sei exatamente do que ele é feito, tá? O que acontece? Esses dois metais, eles têm o mesmo tamanho. Eles têm o mesmo tamanho. Tá? Só que, por serem diferentes, eles têm coeficiente de dilatação diferente. Um dilata mais que o outro. Tudo bem? O que vai acontecer quando essa lâmina receber calor? Eles vão dilatar. Só que um deles dilata mais. E quando esse cara dilata, a lâmina faz isso, ela dobra. Ela dobra. Aqui você vê na figura o que está acontecendo. Ó. Aqui você tem a lâmina, tá? E aí o latão está aqui por fora, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo? O latão está aqui fora. Ele vai dilatar mais. Então ele vai forçar a lâmina a crescer mais do que o tal do ínvar. Só que como os dois metais estão grudados, se o metal de cima começar a dilatar demais, a lâmina dobra para baixo. Ela faz isso. Ó. E é exatamente quando ela dobra para baixo que ela abre o circuito elétrico, como se fosse um interruptor. Essa barra, ela conecta
o circuito do ferro. Só que quando ela dobra, o ferro desliga, como se você tivesse apertado o interruptor. Aí o que é que acontece? Ela esfria. Quando ela esfria, eles voltam ao tamanho normal. Aí ela vai desdobrando, plac. Aí ela liga de novo o ferro, plá, ligou. Aí começa a passar corrente, começa a esquentar, 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 ela dobra de novo, plum. Entenderam? Então, o que que o vestibular gosta que você saiba? Para onde a lâmina vai dobrar. Então, o que que você tem que guardar na imagem? Que é, se o metal de cima dilatar mais, a lâmina dobra para baixo. Assim, assim. Se você virar a lâmina de ponta cabeça, se o latão tivesse embaixo, o latão está aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Tá? Ela vai entortar para cima. Entendeu? Então, se o metal está em cima, ela entorta o que dilata mais, né? Então, aqui o que que você precisa guardar, ó? Que o alfa do latão é maior que o alfa do ímbar. O exercício pode girar em torno disso, tá? Ele vai te mostrar a figura e aí vai falar aquelas alternativas, né? Nas alternativas, podemos observar que a lâmina se deformou devido. Aí vem lá, e tem ao coeficiente de dilatação do fulano ser maior que o Beltrano, e por isso a lâmina tem que dobrar, tananã, tananã. Item B, o coeficiente de dilatação do fulano é nananana, entenderam? Aquele tipo de questão bem cara de Enem, bem cara de Enem, tá? Então, se caísse dilatação, eu apostaria numa questão nessa linha, tá bom? Tranquilo? Perguntas? Ficou claro? Então, se o de cima dilatar, a lâmina dobra para baixo. Se o de baixo dilatar, mais a lâmina dobra para cima. Porque isso vai depender do exercício, tá? Vamos lá. Outro caso importante, ou não tão importante quanto esse, mas a gente pode falar, é o caso do buraco. É o caso famoso do buraco no parafuso. Tem algumas estruturas que para você fixar, você vai parafusar. Só que muitas vezes a gente parafusa numa chapa com buraco no meio. O que que acontece naquela estrutura quando ela esquenta? Ela dilata. Quando ela dilata, o buraco abre também. O buraco abre também, tá? Esse desenho ele mostra de maneira bem clara o que acontece no evento, ó. Então a chapa com a cavidade no seu estado inicial tá aqui, ó. Aí, conforme eu vou esquentando, a chapa vai dilatando superficialmente, né, ó. Ela vai dilatando na superfície. Conforme ela vai dilatando na superfície, essa parte aqui, ó, ela vai sendo puxada para o lado. Imagina essa parte aqui sendo puxada para o lado, ó. Essa outra parte aqui, ela vai puxando para o outro, ela vai acompanhando a dilatação. Aqui em cima também, na verdade, todas as direções, né? Elas vão sendo puxadas no sentido da dilatação, né? Qual o resultado final? Uma chapa maior, claro, consequentemente um orifício maior. Então, muitas vezes, o exercício vai querer que você fale também dentro dessa coisa, né, de uma questão teórica, né? Então ele fala, olha, o que que pode acontecer com o parafuso se dilatar muito? O parafuso pode ficar frouxo, pode sair daquele negócio, tá? Beleza? Tranquilo? Podem tirar print. Bom, teoria de dilatação de sólidos acabou aqui, tá? Rapidinho, flui bem tranquilo, né? Agora a gente entra numa outra situação. O líquido. O líquido.
Então, a primeira coisa, a primeira informação que você precisa ter na questão da dilatação de líquidos é a seguinte, que o líquido dilata mais, vamos escrever assim, o líquido apresenta maior coeficiente de dilatação em relação ao sólido. Líquido apresenta maior coeficiente de dilatação. Nossa, minha letra está bem feia hoje. Em relação ao sólido. Outra coisa importante é o seguinte, né? Quando eu falo em coeficiente de dilatação, gente, eu só estou falando de volumétrica. O líquido, por quê? O líquido ele vai estar num recipiente. E esse recipiente, geralmente, é um recipiente em 3 dimensões. Tá? Um frasco, um balde, uma banheira, né? Um tanque de gasolina. Tem muito exercício que trabalha com essa coisa da dilatação do tanque de gasolina. Tá? Então, você vai perceber que a dilatação é volumétrica para líquido. Não tem dilatação linear e nem superficial. Tá? Outra questão importante, que vai tornar o exercício um pouco mais chato, é que para você dilatar um líquido, você tem que colocar ele num frasco, certo? E aí você vai esquentar o frasco. E, obviamente, o líquido dilata. Só que o frasco também dilata. Também dilata. E aí é que está um problema. Por quê? Porque aquela dilatação que você vai observar, ela não é real. Porque você está observando uma coisa dilatando dentro de outra. Conseguem perceber esse problema? Eu tenho uma coisa aqui, ó, um frasco. Aqui, o meu copo. Aqui tem água. Se eu esquento, o copo e a água dilatam. Então, como é que a gente calcula a dilatação do líquido propriamente dita? Né? Porque você vai para o laboratório e mede uma dilatação. Aquela dilatação que você mede no laboratório não é a real. Eu quero exemplificar o que eu estou dizendo com essa figura aqui. Dá uma olhada na figura. Eu peguei um frasco, enchi o frasco até a boca com o líquido. Ou seja, o volume do líquido é o volume do frasco. Tá? E aí eu vou aquecer o conjunto. Eu vou aquecer o frasco e o líquido. E eu vou perceber que o líquido transborda. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que o líquido transborda? Vamos ver aqui. Porque ele dilatou. Mas o sólido não dilatou também? Ah, ó, estão escrevendo aqui, ó. É porque ele dilata mais. Ele dilata mais. Exatamente. Então, é muito importante que você entenda o seguinte. Esse volume que você está enxergando que transbordou, ele é resultado de uma diferença de dilatações. Ó, o que eu sei? Vamos escrever aqui, ó. Sabemos que a variação de volume do líquido é maior. Aliás, não é ΔV, né? É delta L. É delta V, perdão, gente. Delta V do líquido é maior que o delta V do recipiente.
Portanto, o volume que você enxerga, eu vou chamar de ΔV aparente, o volume que você enxerga, que é esse volume aí, ó, daqui do lado, ó, esse aqui, ó, tá? Esse volume, ele é o volume do líquido que dilatou, real, menos a dilatação do recipiente. Aquilo é o que transborda. Compreensível isso? Por que que é importante você ter isso na cabeça? Porque isso aqui, ó, é observado no laboratório. É dado experimental. Você consegue perceber a importância disso? Isso é o que você observa. Mas o que você observa não é o que aconteceu de verdade. A dilatação que você vai calcular é a real, essa daqui, ó. Essa dilatação é real, tá? Vocês vão perceber a importância dessa consideração quando a gente for trabalhar no exercício. Tem um exercício em que a gente vai usar essa ideia, tá? Aí vocês vão entender a ideia. Tudo bem, gente, para dilatação de líquido, então tomar cuidado com isso, tá? Tem uma situação importante que é a seguinte, ó. Em alguns casos, o exercício pode ficar mais fácil. Por quê? Como o recipiente é sólido, ele dilata pouco. Às vezes, o exercício fala assim: considere desprezível a dilatação do copo. Então, ó, em algumas situações, o ΔV do recipiente é igual a zero, tá? Isso ele vai falar no exercício. Considere desprezível a dilatação do recipiente. Então, dilatação desprezível. Aí, gente, o que você calcula é a dilatação real mesmo, né? Porque você concorda comigo que se o recipiente não dilatar, aquele líquido que transborda é a dilatação real do líquido. Não teve um crescimento do recipiente. Então, quando é que essa dilatação se torna real? Quando o recipiente não dilata, tá bom? Então, você tem que tomar muito cuidado quando o exercício é de dilatação de líquido. Por quê? Vai dilatar o recipiente ou não? Se dilatar o recipiente, você tem que tomar cuidado com essa situação, tá? Tranquilo? Uh, Aí, para encerrar a teoria, como eu disse para vocês, a teoria ela realmente é curta, né? Você vê que a gente nunca consegue terminar uma teoria em uma aula, muitas vezes, não dá para terminar, né? Nem em duas. E a gente até acha um pouco estranho, assim, quando vem uma aula mais curta, mas o assunto não requer muito problema mesmo. Vamos falar um pouquinho de um líquido very special. A água. A água, ela tem uma questão muito particular no que diz respeito à dilatação. Tá? Até por causa disso, a gente costuma falar que a dilatação da água é anômala, tá? Então vamos entender isto e vamos tratar de uma consequência disso para nós, seres humanos mortais. Volto, claro. Peraí. Aqui, ó. Beleza. Maravilha. De nada. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, né? Densidade é massa sobre volume. Então, significa o seguinte: quando o volume aumenta, a densidade cai. Tudo bem? Beleza? Espera só um pouquinho, gente.
Beleza? Então, quando uma substância aumentar o volume, ela fica menos densa. Compreendem isso? Tá. Quando ela diminui o volume, ela aumenta a densidade. Certo? Então, dito isto, vamos agora olhar para o gráfico. Esse gráfico ele mostra para a gente o que acontece com o volume da água quando a temperatura dela varia. Tá? Eu vou pedir para que nós possamos entender direitinho esse gráfico, a gente olhe para ele de trás para frente. Então, peraí, opa, calma. Eu quero começar olhando com vocês aqui, ó. Dá uma olhada nesse ponto aqui, ó. Tá vendo esse ponto? Esse ponto ele está mostrando que a água tem um certo volume, aqui, ó, um certo volume, quando ela está numa certa temperatura. Tudo bem? Beleza? Agora, o que acontece com o volume da água se eu abaixar a temperatura? Ó, estou resfriando a água. Estou diminuindo o volume, ela vai contraindo, 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 até aí beleza. Tá, beleza. Quando ela chega aqui nessa temperatura, 4 graus Celsius, se você continuar resfriando ela, ao invés de contrair, ela começa a expandir, 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 expandir. Ela expande até congelar. Né? Isso explica muita coisa. Olha só as fichas caindo, né? Ah, por isso que às vezes a gente esquece bebida no congelador, ela estoura. Por quê? Quando a bebida congela, não precisa ser bebida, né? Pode ser alguma coisa, um líquido qualquer que você guarde no congelador. Se você guardar numa garrafa de vidro, pode ser que ela estoure. Cerveja, refrigerante, né? A gente não usa mais tanto refrigerante de vidro. A água, ao começar a entrar no processo de congelamento, ela dilata de maneira anômala. Por que anômala? Porque ela tinha que continuar contraindo. Está esfriando a água. Essa curva, ela tinha que continuar descendo para cá. Ela não tinha que dar uma virada e começar a subir. Tá? Então, o comportamento anômalo da água, ele é observado entre 0 e 4 graus. Então, entre 0 e 4 graus Celsius. Tá? Beleza? E agora eu quero comentar com você, e assim, por que isso acontece, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que isso acontece? Isso acontece porque quando a água vai congelar, ela vai virar um cristal. Ela vai virar um cristal. E nesse processo de cristalização, as moléculas de água têm que se afastar um pouco para formar o cristal. Isso acontece nessa temperatura. Conforme a água vai chegando próximo do 0 graus, as moléculas vão começando a cristalizar lá dentro. Elas vão começando a cristalizar. E nesse processo de cristalização, elas vão se afastando. Então, ao invés da água continuar contraindo, como era de se esperar, né, ela acaba dando uma dilatada nos últimos graus Celsius aí antes de congelar. Tá bom? Isso tem a ver com a forma das pontes de hidrogênio, como as pontes de hidrogênio na água se organizam. Tá? No estado líquido, as pontes de hidrogênio deixam as moléculas mais próximas nessa temperatura. Conforme ela vai passando para o estado sólido, as pontes de hidrogênio vão deixando elas mais separadas. Os cristais vão formando espaços vazios. Isso justifica, né, a razão do gelo boiar na água. Porque se o gelo é sólido, ele não é mais agregado que a água, ele tinha que afundar. Mas ele não afunda.
O gelo flutua na água, por quê? Porque ele é menos denso, tá? E o que que isso, onde a gente pode usar esse conceito, né, naquela ideia de misturar as matérias, né, que o pessoal fala de interdisciplinares, que eu prefiro chamar de transdisciplinar. Isso explica por que que a água do mar das regiões polares não congela. Mesmo em algumas regiões onde você tem um congelamento aparente do oceano, né, tem lugares onde o frio é muito intenso, então chega-se a congelar mesmo regiões ali, por baixo tem água. Aqui você observa, ó, a diferença de temperatura da água para o ambiente externo. Né? De maneira bem curiosa, estar aqui dentro está melhor do que estar lá fora. Né? Por que isso acontece? Por duas razões. Primeiro, que quando a água vai congelando, ela vai virando gelo, ela flutua, por conta da dilatação anômala da água. Nesse congelamento, ela dilata. Então, aqui está a dilatação anômala. Aí, quando o gelo fica na parte superior, entra em ação a aula de propagação de calor. Por quê? O gelo é um péssimo condutor térmico. O gelo a gente até comentou isso na aula, falando da casa do esquimó, que é feita de gelo. O gelo, ele não deixa o calor da água dissipar para fora. Então ele se forma, sobe por causa da dilatação anômala da água, e aí ele mantém o isolamento térmico do lago por conta da baixa condutividade de calor que ele tem. Tá bom? Então, ó, você vê que é um assunto. Esse assunto é bem famoso, né? Provavelmente vocês já devem ter visto questões que envolvam dilatação anômala da água. Quando cai, esse é um exemplo mais importante. Saber explicar como é que a água não congela. Tá bom? Tudo bem, crianças? Perguntas. A gente terminou a teoria, hein? Terminamos a teoria do assunto. Tá? Eu proponho que a gente faça um intervalo agora, e aí na sequência a gente volta e faz as questões que também são poucas, tá? Não tem muitas questões, acho que são 7 ou 8 questões, se não me engano, acho que são 7, tá bom? Beleza? Então a gente volta, no meu são 19 horas, a gente volta às 19h10, tá? Beleza? Então estamos nos despedindo da termologia agora. Agora é assim. Vamos fazer os exercícios aí então do material de vocês, tá bom? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Dá uma olhada se esse é o primeiro exercício. Dá um ok para mim aí se for esse o primeiro exercício. Eu estava resolvendo os exercícios aqui, mas eu nem olhei se são os da lista. É esse mesmo, né? Beleza. Então vamos. Questão número 1. Uma lâmina bimetálica, ela já começa com o exercício da lâmina bimetálica, constituída por duas tiras justapostas, feitas de materiais diferentes. Um dos materiais, vamos chamá-lo de A, possui coeficiente de dilatação maior do que o outro, que eu vou chamar de B. Então, coeficiente de dilatação de A é maior que o de B. Tá? Então, a lâmina, ela tá a priori, ela tá assim, ó. Aqui. Aqui tá a lâmina. E aqui a divisão entre os dois metais. Pronto. Na temperatura ambiente, a lâmina está reta. Ao ser aquecida, a lâmina sofre um encurvamento. Aqui está faltando uma palavra, né? Não sei se vocês percebem. É uma palavra faltando. Ele não fala se o encurvamento é para baixo ou para cima. Tá? Então eu vou colocar encurvamento para cima, tá? Encurvamento
para cima. Anota aí. Então, a lâmina faz isso, ó. Ela dobra assim, ó. Tá? Nessas condições, o metal A é o arco externo ou interno da lâmina? Ou seja, ele está para fora ou para dentro da lâmina? Então, se a lâmina curvou para cima, o metal que dilata mais tem que estar embaixo. Então, esse cara aqui, ó, ele dilata mais. Tá? Então, como o coeficiente de dilatação do A é maior que o do B, então a gente vai concluir que a parte de baixo é o A e a parte de cima é o B. Pronto. Tudo bem? Só para a gente deixar registrado, né, como que isso acontece. Aí eu coloco uma questão discursiva, porque aí você organiza o raciocínio. O que vier de questão de múltipla escolha, você já sabe resolver, tá? Beleza? Tá, e a questão 1, gente. Vamos passar para 2. Podem tirar print se quiserem. Tirando prints. Próxima. Uma barra metálica, perdão, de comprimento 2 vezes 10 ao quadrado centímetros, então L0, igual a 2 vezes 10 ao quadrado centímetros. Quando aquecida de 25 para 50 graus, então a variação de temperatura dela é de 25 graus Celsius, temperatura final menos inicial, tá, gente? Sofre um aumento no seu comprimento, então o ΔL, de 1 vezes 10 a menos 2 centímetros. Qual o coeficiente de dilatação linear do metal que constitui a barra? Então, aplicaçãozinha de fórmula, né? ΔL, opa. ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Aí é só substituir os valores. Então, 1 vezes 10 a menos 2 igual a 1 vezes 10 ao quadrado, aliás, 2 10 ao quadrado, né? Perdão. 2 vezes 10 elevado ao quadrado vezes alfa vezes 25. Então, alfa igual a 1 10 a menos 2 dividido por 50 10 ao quadrado ou 5 10 ao cubo. Vê se vocês concordam. Confere as contas para ver se eu não estou errando, tá? 25 vezes 2 dá 50, 5 10 a primeira, eu acho que é isso mesmo. Tá? Então, o alfa vai dar 0,2, que é 1 dividido por 5, vezes 10 elevado a menos 5. Tá? Grau Celsius a menos 1. Se quiser mexer um pouquinho com o expoente, né, ó, 2 10 a menos 6. Grau Celsius a menos 1. A gente usou a variação de temperatura em grau Celsius, então vai sair em grau Celsius a menos 1. Tá? Eu costumo brincar que esse assunto é um bom assunto para pedir em recuperação, de final de ano. Porque a galera já está cansada, né? A galera tá, meu, pelo amor de Deus, me ajuda aí. A gente fala, tá bom, vou dar uma boiada para vocês aí, vamos dar uma dilataçãozinha. Vamos para a próxima questão, questão número 3. Pode tirar print. Tá 2. Ultimamente, o gás natural tem se tornado uma importante e estratégica fonte de energia. O cara começa falando de gás natural, mano. Olha a enrolação. Um dos modos mais econômicos de se fazer o transporte de gás natural, da sua origem até o mercado consumidor distante, é através de navios, denominados metanheiros.
Neles, o gás é liquefeito a uma temperatura muito baixa para facilitar o transporte. As cubas onde o gás é transportado são revestidas por um material de baixo coeficiente de dilatação, denominado INVAR. Olha lá o INVAR. Estava vendo no outro desenho lá o que era o INVAR. Para evitar tensões devido a variações de temperatura. Em um laboratório, as propriedades térmicas do INVAR foram testadas, verificando a variação de comprimento de uma barra para diferentes temperaturas. O resultado da experiência é mostrado a seguir. Então, vamos ver aqui. Ó. Aqui, comprimento da barra. Comprimento da barra. E no eixo X, temperatura dela. Então, ó, quando a barra estava a 0 graus, ela media 1 metro. Tá? Conforme ele foi aquecendo, a barra foi crescendo, 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 crescendo. Quando a temperatura foi de 50 graus, a barra cresceu 0,0001 metro. Então, isso aqui, galera, ó, 0,0001 é o ΔL. Que seria essa medida aqui, ó. Isso aqui é o ΔL. Tá? Isso aqui é a variação de temperatura. Tá? Olha a pergunta do cara. Ele quer que eu calcule o coeficiente de dilatação linear. Veja que a pergunta é idêntica à outra, só que aqui o exercício te apresenta os dados na forma de um gráfico. Viu como pode mudar? Ele pode criar uma questão de aplicação de fórmula, só que o aluno tem que olhar para o gráfico. O aluno tem que saber interpretar o gráfico. Tá? Isso é a diferença de uma prova de competência, né? Que a gente fala tanto no Enem na questão da competência. Então, qual uma das competências? A análise de gráfico. Análise de gráfico, então, quer dizer, o aluno pode até saber a fórmula. Se ele não ratear no gráfico, dá problema, né? Então, ó, vamos lá. ΔL igual a L0 vezes alfa Δθ. O ΔL, gente, é 0,0001. Eu vou escrever isso aqui em potência. 10 a menos 4. Tá? Que seria 0,0001. Tá bom? Isso aqui é igual a... O comprimento inicial da barra é 1. 1. O alfa é alfa. E a variação de temperatura foi de 50 graus. Tá? Então, fica 1 vezes 10 a menos 4 sobre 50, que é 5/10 a primeira. Isso é igual a alfa. Ó. Opa, faltou um rabicozinho aqui. Tá bom? Então, alfa vai dar 1 sobre 5, dá 0,2. 10 a menos 5. Ou 2, 10 a menos 6. Coincidente ou não, deu a mesma coisa que o outro lá, né? O outro tinha dado isso também. Tá bom? Beleza? Então, 2, 10 a menos 6 por grau Celsius, ó. Por grau Celsius. Tá? Alternativa B de bola. B de bola. Tá, é a questão 3. Pode tirar print para a gente fazer a 4. O comprimento L de uma barra, em função da temperatura θ, é descrito pela expressão L igual a L0 mais L0 alfa, θ menos θ0. Aqui é um θ0, tá? Ó, deixa eu fazer uma observação aqui, ó. É θ0. Tá? θ0. Sendo L0 o seu comprimento, a temperatura θ0,
E alfa, aqui, esse EE é um alfa, é o coeficiente de dilatação do material. Então, se você olhar para essa fórmula, aparentemente você vai enxergar uma fórmula diferente da que eu te mostrei. Só que vamos lá, deixa eu fazer uma coisa com vocês aqui, ó, só para a gente entender de onde vem essa fórmula. A fórmula é ΔL igual a L0, alfa, delta θ, não é? Mas quem é ΔL? ΔL, gente, é o comprimento final menos o inicial, ó. Certo? Isso aqui tem que ser igual a L0, alfa, delta θ. Eu vou passar o L0 para lá. Então, a fórmula vai ficar assim, ó. L igual a L0 mais L0, alfa, delta θ. Tudo bem? E aí, o que eu posso fazer ainda? Posso falar aqui, L igual a L0 mais L0, alfa, vezes delta θ. Θ final menos inicial. Percebe que eu fui abrindo a fórmula? Eu fui abrindo a fórmula. Θ menos θ0. Tá? É só para a gente entender que a fórmula é a mesma, só que ele mostrou de um outro jeito. Aí ele continua dizendo assim, ó. Considere duas barras, x e y, feitas de um mesmo material. A uma certa temperatura, θ, a barra x tem o dobro do comprimento da y. Então, numa certa temperatura, Lx, vamos chamar de L0x, tá? Ó, vou falar assim, ó, L0x tem o dobro do comprimento da y, numa temperatura θ0. Eu tô com θ na cabeça, gente. Isso numa temperatura inicial, θ0. Tá? Ah, e o detalhe importante, né, que eu passei meio batido na hora que eu estava lendo. A barra, as duas barras, elas são feitas do mesmo material. Então, o coeficiente de dilatação delas é o mesmo. Tá? Essas barras são, então, aquecidas. Vixe, ficou muito ruim, né? Tá muito zoado esse texto. Nossa, eu preciso corrigir isso, cara. Tá péssimo. Essas barras são, então, aquecidas até outra temperatura, o que provoca uma dilatação ΔX para a barra X e ΔY para a barra Y. Qual é a relação correta entre as dilatações das duas barras? Aí, gente, eu vou contar para vocês uma coisa, que o exercício foi muito maldoso. Do jeito que o exercício apresenta a fórmula, pode induzir vocês a usar ela. Você pode até usar essa fórmula aqui. Mas como eu sei que essa fórmula veio daqui, ó, eu vou usar a fórmula do delta já, pronta. Por quê? A pergunta dele é, qual a relação entre as dilatações? Quando ele pergunta qual a relação entre as dilatações, ele está querendo saber quanto vale uma dividido pela outra. Ó, você pode olhar ali nas alternativas, na A, ΔX igual a ΔY, ΔX igual a 4 ΔY. Então, toda vez que você ouvir falar em relação, qual a relação entre as forças? Qual a relação entre não sei o quê? Qual a relação entre os dois? Sei lá. Em muitos momentos da física, a gente tem esse tipo de problema. Você vai dividir uma pela outra. Então, o que é o ΔX? É o L0 do x vezes o alfa vezes a variação de temperatura. Quem é ΔY? É o L0y vezes o alfa vezes a variação de temperatura.
A temperatura final é a mesma. Então, ó, tchau. Os coeficientes de dilatação são iguais. Então, a gente tem que delta x dividido por delta y é igual a Lx, só que Lx, L0, né? É o dobro do L0y. Ó. Não esqueçam dessa informação que ele deu aqui, ó. O comprimento inicial da barra x é o dobro do da barra y. Tá? Beleza? Então, delta x sobre delta y vale 2. Então, delta x igual ao dobro de delta y. Nem precisava ter feito muita conta, né, para chegar nesse resultado, se você parar para analisar. As duas barras são do mesmo material e são aquecidas à mesma temperatura. Então, o que vai determinar quem dilata mais é o comprimento inicial, né? Porque na fórmula a gente tem 3 variáveis: comprimento inicial, coeficiente de dilatação e variação de temperatura. Se duas dessas variáveis são as mesmas, né, o alfa e o delta teta, então o L0 é o que vai determinar. Então, se o comprimento inicial da barra X já era 2 vezes maior, ela vai dilatar 2 vezes mais. Né? Essa percepção, se você consegue ter essa percepção, você nem precisa fazer conta para chegar nesse 2. Tá? Beleza? Então, ficamos com a D de dado. D de dado. D de dado. Beleza? Mais uma, vamos lá. Pode tirar print. Para a gente fazer a próxima. Questão número 5. Uma esfera de certa liga metálica, ao ser aquecida de 100 graus, tem o seu volume aumentado 4,5%. Então, uma esfera, então você tem uma bolotinha. Eu vou aquecer ela 100 graus e ela vai sofrer uma variação de volume de 4,5%. Então, a variação de volume dela é de 4,5% do volume inicial. Tá? Beleza. Aí olha o que ele vai perguntar agora. Uma haste dessa mesma liga, se eu aquecer 10 graus, 10 não, se eu aquecer também 100 graus, qual vai ser a variação do comprimento? Tá? Vocês estão percebendo o que o exercício está querendo da gente? Alguém pode me sugerir aí qual que é do exercício? O que eu tenho que fazer no exercício para chegar na resposta? O que uma esfera e uma haste têm de diferente, né? Vamos colocar dessa maneira. O que uma haste e uma esfera têm de diferente é que uma é 3D e a outra é 1D. É uma 3D e a outra 1D. Olha lá, estão falando para. Vamos fazer uma comparação. Então, o ponto de comparação, na verdade, é o coeficiente de dilatação. Exato, olha lá, o pessoal falando do coeficiente de dilatação. Exatamente, é isso mesmo. Então, ó, vamos lá. O que eu sei? Eu sei que ΔV é igual a V0 vezes. Agora, presta atenção no que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar 3 vezes alfa. Esse cara é o gama. É o coeficiente volumétrico. Vezes a variação de temperatura. Porque qual que é meu truque? É achar o alfa e usar o alfa aqui embaixo. Ó.
Então, eu vou usar a equação de cima para calcular o alfa. Calculando o alfa, eu vou na de baixo. Tá? Quanto vale a variação de volume? 4,5%, não é? Então, olha como eu vou escrever 4,5%. Ó. 4,5, 10 a menos 2. De V0. Né? 4,5% do número. É isso aqui. 4,5% vezes o número inicial. Isso é igual a V0 vezes 3 alfa vezes 10 ao quadrado, que é a variação de temperatura. Você vai cortar os V0s, ó. Então vai ficar assim, alfa é igual a 4,5 10 a menos 2 dividido por 3 10 ao quadrado. Então o coeficiente de dilatação alfa é 1,5 10 a menos 4 por grau Celsius. Tudo bem? Beleza? Agora, bom, a gente até já sabe qual é a resposta. Já dá até para descobrir a resposta já. Pelo valor que a gente achou do alfa, a gente já imagina qual que seja a resposta. Mas eu vou terminar o cálculo. Agora eu quero achar o ΔL. Então vamos lá. ΔL é L0 vezes alfa Δθ. Então olha o que vai acontecer agora. ΔL é igual a L0 vezes alfa, certo? Que eu achei ali em cima, vezes a variação de temperatura, que é 10 ao quadrado. Portanto, daqui, a gente chega aqui, ΔL é igual a 1,5 10 a menos 2 de L0. Ou, se você preferir, ΔL é 1,5% de L0. Então, quer dizer, se o coeficiente de dilatação era 4,5 do volumétrico, o desse aqui é 1,5 o linear, né? O volumétrico seria 4,5. Então, o linear é 1,5. Eu joguei da equação de cima, né, do volume, eu joguei para a equação de baixo. É uma questão meio chata, né? A matemática dela é meio chata, não é uma questão fácil. Diferente daquela primeira que a gente fez ali, que era só substituir fórmula e tal, né? Ou até mesmo a do gráfico, né? Que se você olhar o gráfico, você pega que o gráfico, na verdade, é a fórmula, mas essa daqui já é meio chata. Tá? Beleza, questão 5 feita. Então ficou a alternativa B de bola, né? Deixa eu colocar aqui. B de bola. Pronto, tá aí. Maravilha. Próxima. Opa. 6. Aqui a gente vai trabalhar com a ideia de volume aparente, tá? Aqui tem aquela questãozinha que eu falei para vocês que é já meio casquinha. Essas duas últimas aqui são as questões meio chatas de volume, tá? Vamos lá. Questão 6. Um frasco de capacidade 1.000 centímetros cúbicos. Então, o volume do recipiente, o volume inicial do recipiente é 1.000 centímetros cúbicos. Está completamente cheio de mercúrio, que tem um coeficiente de dilatação volumétrica 1,6. Então, ó, o coeficiente de dilatação do mercúrio é igual a 1,6 10 a menos 4 por grau Celsius. O conjunto é aquecido de 20 para 100 graus. Então, a variação de temperatura, peraí que estão me chamando aqui, dá 80 graus Celsius.
Peraí, deixa eu abrir aqui o chat. Ah, é 1,8. Thank you. 1,8. Obrigado. Tá, beleza. Aí ele fala, ó, o conjunto é aquecido de 20 para 100 graus e ocorre o transbordamento de 4 centímetros cúbicos. Então, houve um extravasamento. O extravasado. De 4 centímetros cúbicos. Determine o coeficiente de dilatação cúbica do frasco. Ele quer o coeficiente de dilatação do recipiente. Tá? Ele usou o termo cúbico, né? Que é a mesma coisa que volumétrica. Tá? Então, ó, como é que a gente sai dessa questão? Esse volume que você observou, ele é aparente. Aparente. Certo? A gente viu ali na teoria que o volume aparente extravasado é igual ao ΔV do líquido, que é o mercúrio, menos o ΔV do recipiente. Certo? Então, ó, esse valor aqui eu conheço. Ele vale 4. Esse valor eu vou calcular. Então, ó, o primeiro cálculo que eu vou fazer é o quanto o mercúrio dilata. Olha eu escrevendo ΔH. Exato. ΔV do mercúrio é igual a V0, gama, ΔT. Tá? O ΔV do mercúrio é igual a... Ô, gente, o frasco estava cheio de mercúrio. Então, o volume do mercúrio inicial era o do frasco. Era o do frasco. Então, eu vou colocar 1000 aqui, ó. 1000 vezes o coeficiente do mercúrio, 1,8, 10 a menos 4, vezes a variação de temperatura, que é 80. Eu vou colocar 8 vezes 10 a primeira. Tá? Então, quanto que o mercúrio dilatou? Sozinho. Ó, as potências, gente, vão se cancelar. Você tem, ó, 10 a terceira, com 10 a primeira, dá 10 a quarta, né? Com 10 a menos 4, dá 10 elevado a zero, que é 1. Então, ó, vai ficar só 8 vezes 1,8, que acho que dá 14,4. É isso aí. Então, ó, o mercúrio dilatou 14,4 centímetros cúbicos. Tá? Então, o que eu sei agora? Que o ΔV aparente é igual ao ΔV do mercúrio menos o ΔV do frasco, do recipiente. Tá? Então, o ΔV do recipiente é igual a 14 menos 4, 14,4 menos 4, dá 10,4. Olha lá. Então, veja, né? Ó, o mercúrio dilatou 14,4. Só que o frasco dilatou 10,4. Então, o que você enxergou? O que dilatou aparente. Tá bom? Conseguem perceber essas questões dos valores, né, gente? Tá? Se quiserem que eu explique, eu falo de novo, tá? Esse assunto não é tão complicado assim, então não dá para levar muita dúvida para casa, não, tá? Tá, mas não é isso que ele pede, né?
Ele quer o coeficiente do frasco. Então, vamos abrir agora. Ó. O que eu vou escrever aqui? Opa, perdão. Ó, eu vou falar que o ΔV do recipiente é igual ao V0 vezes o coeficiente do recipiente vezes a variação de temperatura. Então, vamos lá. Quanto que o recipiente dilatou? 10,4. Igual. Qual era o volume inicial do recipiente? 1000. Vezes. Coeficiente do recipiente? Não sei. Vezes. Variação de temperatura? 80 graus. 8 vezes 10 a primeira. Eu sou viciado em potência de 10, tá, gente? Só para vocês, só para constar aqui. Fala, meu, o cara põe até isso em potência de 10. Ponho, cara. Tô nem aí. Então, ó, quanto que dá o alfa do recipiente? Vai dar 10,4 dividido por 8/10 a quarta. A quarta. Tá? É, muita noia, né, cara? O cara vai ficar tão louco que ele põe até... Aí fica assim, ó. Alfa igual. É porque sempre fica mais fácil, né? Dividido por 8. Dá 10,4 dividido por 8 dá 1,3. Vezes 10 a menos 4. Por grau Celsius. Por grau Celsius. Tá bom? Ô, gente, eu só queria chamar a atenção de vocês aqui, ó. O coeficiente de dilatação do mercúrio é menor, tá vendo? Ó? É 1,8 10 a menos 4. O do frasco é 1,3. Tá? Aliás, o do mercúrio é maior, né? Ele está no estado líquido, então ele acaba tendo um coeficiente de dilatação maior do que o do frasco. Por isso que ele extravasa, tá bom? Nesse caso, a diferença é bem pequenininha. Mas foi o que eu falei para vocês, tá? O coeficiente ele pode chegar a 60 a 100 vezes maior do que o do sólido, dependendo de você pegar um líquido que dilata muito, tá bom? Tá aí, então, a questão número 6, que é uma questão difícil, de dilatação aparente, tá bom? Tira print para a gente fazer a última. The last one. Aqui. Olha o que ele fala na 7. O motorista colocou combustível num tanque de 50 litros do seu carro pela manhã, quando a temperatura do dia lá era 22 graus Celsius. Deixou o carro no estacionamento e, ao retirá-lo à tarde, quando os termômetros acusavam 32, notou o derramamento de combustível. Combustível dilatou. Combustível dilatou. Sendo o coeficiente de dilatação cúbica do material que constitui o tanque igual a 60 10 a menos 6. E 9 vezes 10 a menos 4, o coeficiente de dilatação do combustível. Percebe a diferença dos coeficientes, né? Determine o volume que extravasou. É o volume aparente. É o volume aparente. Então, ó, o que eu sei? Eu sei que o gama do tanque ele é 60 10 a menos 6 por grau Celsius. O gama do combustível é 9 10 a menos 4 por grau Celsius. Tá. O que a gente sabe? Que o volume que extravasa, vamos chamar de volume aparente, é a dilatação do líquido menos a dilatação do tanque.
tá? Então, vamos... É abrir conta, né, gente? Abrir conta, ó. Aparente igual. O que é o ΔV do combustível? É o V0, que é 50 litros, vezes o gama do combustível. O gama do combustível, ó, é 9, 10 a menos 4. Vezes a variação de temperatura. Foi de 10 graus Celsius, gente, ó. A temperatura inicial, ela era 22. A temperatura final era 32. Certo? Então, aqui vai ficar 10, ó. Menos, agora o ΔV do tanque, 50. Coeficiente de dilatação do tanque, 60, 10 a menos 6. Vezes variação de temperatura, 10. Continha chata, hein? Up. Igual. 50 vezes 9 vai dar 450. Então, vai ficar 450 vezes 10 a menos 3. Tá? Ó, 50 vezes 9 dá 450. Aí tem o 10 a menos 4 vezes 10 a primeira, né? Tá? Agora, menos. Vige, Maria. 50 vezes 60 dá 3.000. 3.000, 10 a menos 5. Ou 300, 10 a menos 4. Deixa eu ver. Eu vou deixar assim, eu não vou fazer muita passagem direto, não. Ó. 3.000, 10 a menos 5. Tá aqui. Beleza? Agora é o seguinte, gente. Para terminar a conta, eu preciso deixar... Como é uma conta de subtração, ó. Tá vendo que é uma conta de subtração? Eu preciso deixar essa base igual a essa. Para fazer a subtração. Então, eu vou escrever que o ΔV aparente, vê se você concorda, é 450, 10 a menos 3, menos 30, 10 a menos 3. Em vez de escrever 3.000, 10 a menos 5, eu escrevo 30, 10 a menos 3. Tá? Com as potências da mesma base, ó, agora eu faço a subtração. Quer dizer, 450, 10 a menos 3, menos 30, 10 a menos 3 dá 420, 10 a menos 3. Litros. Litros. Como nós usamos litro nas contas, isso sai em litro. Então, ó, só para você entender o quanto isso representa, né? 420, 10 a menos 3 litros é a mesma coisa que 420 ml. Gente, é quase meio litro de gasolina perdida. Em tempos, a gasolina está batendo quase 10 conto aí, né? Diz que tem lugar que está batendo quase 10 reais o litro. Cara, é muito dinheiro, ó. Tá? Claro que se acontece uma vez, ok, né? Por isso que, na verdade, não é bom encher o tanque. Todo ele. Pode acontecer do combustível extravasar mesmo. Tudo bem? Perguntas, gente. É isso. Dilatação é isso, esse finzinho xoxo de dilatação. Tá? A gente encerra, então, a partir daqui a termologia. Agora a gente vai voltar a falar de termologia só na revisão, né? Encerrando esses ciclos, né? Encerramos cinemática. A gente só volta a falar disso na revisão. Tudo bem? Beleza, mano?